Muito bem, galera do YouTube, mais uma vez eu entro com mais um vídeo para falar acerca de personagens bíblicos. E por sua vez agora, eu estarei falando sobre Abiatar, que significa o pai da excelência. Abiatar que foi aceito por Davi e rejeitado pelo rei Salomão. Mas antes, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, porque você deixando o seu like, o YouTube vai entender que esse conteúdo é de qualidade e vai estar subindo ele na plataforma para alcance de maior nível de pessoas. Eu conto com o seu like. E o assunto pertinente hoje é sobre Abiatar. Abiatar, ele era um dos mais importantes descendentes do sacerdote Eli. E também ele era o último deles. Abiatar servia como sumo sacerdote, como um sacerdote que carregava um sacerdócio que era naquela época hereditário. Ele estudou para ocupar o posto do seu pai, Abimeleque. Abimeleque era sumo sacerdote no santuário de Nob. Abimeleque era também bisneto de Eli. Portanto, os sacerdotes sobre o seu comando eram basicamente guardiões do santuário sagrado. Nob era um santuário calmo e bucólico, um tipo de comunidade monástica. Parece que foi fundado por Oitube, avô de Abimeleque, ou seja, avô de Abiatar. E depois que os filisteus destruíram o santuário sagrado em Siló, onde ele era sumo sacerdote, o apoio do sacerdote de Nob foi designado a Davi. Davi foi apoiado por eles. Davi pode ter sido o principal fator para que Davi ganhasse o apoio da aliança da tribo do norte, tornando também-se rei deles. Entretanto, esse pacífico santuário se tornou repentinamente um local de horror por causa da raiva cega de Saul. Quando Saul perseguiu Davi com o intuito de matá-lo, os sacerdotes de Nob alimentaram Davi e deram também para Davi uma espada que havia pertencido ao gigante Golias, que Davi mesmo tinha matado em anos anteriores, que registra 1 Samuel, no versículo 20, do capítulo 21 e no versículo 8 em diante. E quando Saul ficou sabendo disso, Saul ordenou a Doeg, que era um edomita, que matasse toda aquela comunidade, que era de 85 sacerdotes. Essa crueldade está registrada em 1 Samuel, no capítulo 22 e no versículo 18 adiante. Apenas Abiatar se salvou, apenas Abiatar se escapou. E Abiatar, nesse culote sacerdotal, ele é a peça do vestuário
do sumo sacerdote que ficou cravado de pedra sagrada, usando em conformidade com a vontade de Deus. Abiatar se ajuntou com um grupo de rebeldes que estava junto com Davi na caverna de Adulão, utilizando com frequência o culote sacerdotal, que naquela época era uma espécie de um colete que tinha as pedras cravadas no peito do sacerdote. E ele usava esse colete para orientar as decisões de Davi. Portanto, se você entrar em 1 Samuel 23, do versículo 8 adiante, você vai tomar nota disso. Os amalequitas atacaram Ziclague, a cidade aonde Davi e os seus homens haviam se estabelecido, e levaram todas as mulheres e crianças, incluindo as 2 esposas de Davi. Abiatar ofereceu-se para usar as pedras sagradas para determinar-se que Davi poderia derrotar todos os amalequitas pela vontade de Deus. Muito mais forte era Davi, porque tinha do seu lado um sacerdote que tinha uma comunhão íntima com Deus. Esse Abiatar era um homem separado, que não tinha envolvimento com corrupção, nenhum tipo de impureza, mas era um homem consagrado, separado, preparado e pronto para exercer o sumo sacerdócio. Então, Abiatar ofereceu-se para usar as pedras sagradas para determinar que Davi derrotaria os amalequitas. Davi, então, se tornou muito mais forte com o apoio de Deus. Veja em 1 Samuel, no capítulo 30, no versos 7 e 8. Os prognósticos indicou que a vitória de Davi seria certa. Davi os atacou, esses amalequitas, e Davi o venceu, porque Davi não lutava sozinho. Davi tinha apoio de um Deus que não conhece o segundo lugar. Depois que Davi tomou Jerusalém e transformou Jerusalém em sua capital, Davi trouxe a Arca da Aliança a essa cidade. E Davi também, ele escolheu Abiatar para ser o sacerdote, guardião da arca, e escolheu também Zadok para os dois ser o responsável para cuidar da arca, para tomar conta da arca. E quando a rebelião de Absalão formou, Davi ele foi forçado a fugir de Jerusalém. E esses 2 sumos sacerdotes, sendo eles Zadok e Abiatar, eles permaneceram na cidade e sempre enviava notícia sobre a revolta do seu filho Absalão a Davi. Depois que Absalão foi derrotado, que Abiatar desempenhou um papel essencial para restaurar Davi e também restaurar o seu trono,
Quando Davi morreu e assumiu-se o seu filho mais velho, Adonias, né? Adonias assumiu sem a concepção do pai, que seria herdeiro. Entretanto, Adonias e Salomão, os filhos de Davi, Salomão era filho de Davi com Betseba, eles se formaram uma rivalidade. E agora formatizaram uma luta para obter poder. E Abiatar deu a Adonias o seu apoio. Ele aconselhou Adonias, porque ele desconhecia que Davi tinha prometido o trono para Betseba, que Salomão seria quem reinaria no lugar de Davi. Zadok apoiou as reivindicações de Salomão quando foi coroado. Então Salomão matou Adonias e todos os que estavam ao lado de Adonias morreram, incluindo também Joabe. Mas, em honra ao serviço leal de Abiatar, ao seu pai, que por toda a vida esse sumo sacerdote ele prestou um grande serviço ao pai de Salomão. Salomão, então, reconhecendo tudo isso, ele permitiu que este vivesse. Contudo, ele não matou esse sumo sacerdote chamado Abiatar. Abiatar não morreu, mas o rei Salomão forçou que ele se retirasse da cidade. Ele foi expulso da cidade. E agora ele se retornou à cidade de origem do sacerdote chamado Anatote, onde a família tinha terras, né? E é possível que esse profeta, ele tinha, esse Abiatar, ele tinha uma familiaridade com os descendentes de Jeremias, né? Se você olhar lá Jeremias 1, no capítulo 1, você vai notificar tudo isso. E em Marcos capítulo 2, no versículo 26, menciona-se erroneamente como o sumo sacerdote de Nob. Entretanto, ele assumiu a posição de um sumo sacerdote posterior em Jerusalém. E o seu pai, Aimeleque, era sumo sacerdote de Nob. Estudiosos acreditam que o resultado de uma nota adicional ou escritor de 2 Samuel 8,17, os documentos originais foram perdidos há muito tempo, mas aqui nós temos um relato de um homem santo que separou a sua vida, se exclusivizou para viver uma vida com Deus, prestando serviço para a casa de Deus. Isso é importante, queridos. Se você se exclusivizar a fazer as coisas da casa de Deus, a fazer a vontade de Deus, a andar em caminhos aonde Deus te proporcionou, você pode até ser frustrado, mas o Deus que te separou nunca vai te desamparar. Talvez a sua frustração em alguns lugares será um empurrão para sucessivamente você obter uma vida de vitória em outros lugares. Porque Deus não erra. Deus não perde batalha, muito menos erra no plantio.
No mais, que esta mensagem possa ficar guardada no seu coração, que Deus te abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Quem vos sauda com essa preciosa e magnífica paz sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio, e estarei deixando mensagens de A a Z de personagens bíblicos da Bíblia Sagrada. Não deixe de acompanhar esse canal que vai bombar mensagem para a honra e glória do Senhor Jesus.